Muito bem. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, para vocês entenderem, só essa palavrinha aí tem que ler os 6 capítulos primeiro, os 7 capítulos anteriores, né? Porque ele fala tudo naqueles capítulos, agora no 8 ele fala, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito, diga, lei do Espírito de vida. Lei do Espírito de vida. Me libertou da lei do pecado e da morte. Fecha aí um pouquinho. Irmãos, o Evangelho é fácil, o Evangelho é simples e o Evangelho é uma bênção. Deus criou um homem e esse homem decidiu decretar independência. O homem que foi um ser criado para ser dependente de Deus, dependente da presença, da amizade, né, de Deus, mas ele falou, não, eu quero independência. Eu não quero conhecer o bem e o mal pelos olhos de Deus. Eu quero decidir o que é o bem e o que é o mal. Eu quero determinar o que é o bem e o que é o mal. E assim houve o primeiro divórcio, o primeiro rompimento. E por causa disso entra o pecado no mundo. Mas o que Deus fez? Deus envia um segundo Adão, um segundo homem chamado Jesus Cristo, que cumpriu toda a lei de Deus, que fez o que viveu como Deus gostaria que Adão tivesse vivido, na dependência total de Deus. Jesus disse, uma comida tenho para comer que vocês não entendem. A minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Depois ele fala assim, tudo que eu faço, eu não faço de mim mesmo, mas eu faço aquilo que o Pai pede para eu fazer. O Evangelho de João é muito claro com relação a isso. Bom, e aí no livro de Romanos, o apóstolo Paulo, lá no capítulo 5 e 6, ele vai falar sobre o primeiro Adão e o segundo Adão. Eu vou ler esse texto, Romanos capítulo 5, versículo 12, só para a gente entender a linha de raciocínio da palavra de hoje. Fala assim, ó. Opa, não quer? Você falou para, estou esperando. Não, pode ir. Vai. Você vai pôr? Já foi. Então põe. Romanos capítulo 5, versículo 12 diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado... Põe o 5. Põe assim, Romanos 5. Isso, obrigado. Aí. Como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram, né? Então o homem ele já nasce pecador. Porque, muito bem, agora o 17. Então, irmãos, pelo pecado de Adão, entrou em todos os homens pecaram. Mas o 17 diz assim, porque se pela ofensa de um a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça. A graça de Deus, você e eu que estamos aqui depois de Jesus, né? Muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, que é Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, agora você entendeu, né? E o apóstolo Paulo, no 8, ele diz assim, que para quem está em Cristo, não há nenhuma condenação. Amém, querido? Você crê nisso? Dá glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto,
Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo, querido? Porque por meio de Jesus Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Duas coisas, querido. Você e eu não somos mais escravos do pecado. Peraí, pastor, você está querendo dizer que existe a possibilidade de viver uma vida sem pecado? Sem pecar? Olha, irmãos, eu ainda estou estudando isso, mas eu acredito que sim. O apóstolo Paulo e o apóstolo João, eles estão conseguindo me convencer de que é possível viver uma vida sem pecado. E é isso que eu estou buscando. Porque a Bíblia, ela é muito clara. Jesus, ele nos chamou para isso, para nos tirar do reino das trevas, para sua maravilhosa luz, para nos tirar do pecado e para nos colocar na luz, para nos colocar na vida. O livro de Efésios é totalmente acerca de reinar com Cristo. Reinar com Cristo significa estar acima dos principados e potestades, estar acima do pecado. Espera aí, pastor, você está dizendo que... Irmãos, eu estou dizendo que eu estou estudando isso e eu estou buscando isso, viver uma vida acima, assentado nas regiões celestiais, né? Não só espiritualmente, mas trazer essa realidade espiritual para a vida natural, vamos dizer assim. Eu sei que a palavra está um pouco cabeça, né, hoje, mas eu gostaria que você ouvisse isso. Olha só, vamos para o versículo 5 agora de Romanos capítulo 8, que diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que... Tem a mente... Mas quem, de acordo com o Espírito... De acordo com Não, o mas Espírito? quem... Oh, meu pai. Mas quem... Vamos ler de novo? Quem vive segundo a carne... Tem a mente voltada para... Temor, eu sei ler. Para, por favor. Deixa eu provar para vocês que eu sei ler, ó. Quem vive segundo a carne tem a mente... É que eu estava acostumado com outra versão, entendeu? Essa versão aqui me pegou. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Irmãos, é necessário fazer uma sondagem, fazer uma análise. Quais têm sido os meus pensamentos ultimamente? Será que eu estou muito carnal? Muita sujeira, muita vingança, né? Muita tristeza, muita angústia, muita depressão, muita frustração, muito egoísmo, será que... e etc, 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 né? Pensando só em mim, só nos meus, enfim. Ou será que eu estou pensando nas coisas do Espírito, estou com uma mente voltada para o Espírito de vida? E será que eu estou rindo? Será que eu estou feliz? Será que eu estou satisfeito comigo mesmo? Satisfeito com Deus? Grato pelas coisas que Deus tem me dado, tem feito? Pela minha esposa, pela minha casa, pelos carros, pela família, pelos estudos? Por quem eu sou? Por quem eu me tornei? E por quem eu estou me tornando todos os dias? Será que eu estou pendendo mais para a carne ou eu estou pendendo mais para o Espírito? Vamos continuar. Essa análise, irmãos, a pessoa natural, a pessoa que é do mundo, ela não está nem aí para isso, ela não liga para isso, né? Mas nós que somos de Jesus, a gente tem que pensar nessas coisas. O 6 diz assim: porque os que são segundo a carne, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Aí eu te pergunto, irmão, a sua vida hoje
ela é uma vida de paz. Ela é uma vida que te gera vida. É uma vida que você se alegra e que você se sente vivo. Sabe? Você vai na academia, você vai treinar, você fala, puxa, tô cansado. Nossa, treinei, mas eu treinei porque eu tô vivo. Eu treinei porque o meu corpo está correspondendo. Você come uma comida gostosa e você fala, puxa, que comida maravilhosa, Senhor, obrigado. Eu tô vivo, olha, eu consigo sentir o sabor dessa comida. Os irmãos estão entendendo? A sua vida é uma vida empolgante, uma vida animada, uma vida que gera, quanto mais você se envolve com seus amigos, com a sua família e com Deus, isso te gera cada vez mais vida e você quer se envolver cada vez mais. Você tem paz, você transmite paz para os seus filhos, para sua sogra, para sua esposa, para o seu marido. Você transmite paz. Os seus amigos, eles querem estar com você. Você é uma pessoa agradável. Olha que tremendo. Porque isso é o que o Espírito Santo faz na nossa vida. Ele gera vida. Ele gera paz. Louvado seja o nome do Senhor. Põe o texto. Versículo 6 agora. Já foi o 6. O 7. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode se submeter. Não tem como. A carne é inimiga de Deus, porque a carne, pode tirar. A carne, ela nasceu lá no Jardim do Éden, lembra? Quando Adão e Eva decidiram declarar independência do Senhor, sendo que eles haviam sido criados para serem seres dependentes. E o que acontece? Porque ele se independe de Deus, ele se desliga de Deus, agora ele está ligado ao pecado. Então, antes ele deveria depender de Deus, agora ele depende do pecado. Ele só encontra felicidade, ele só encontra propósito, ele só encontra essas coisas ligado ao pecado, infelizmente. Mas o que Jesus faz? Jesus, ele nos arranca daqui e ele nos conecta de novo com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E essa é a função do Espírito também. Coloca aí de novo, agora o 8, que diz assim: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. E o apóstolo João, na carta dele, escreve assim: a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Aqueles que amam as coisas da carne. Então, irmãos, é uma análise que eu tenho que fazer. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu tenho que me examinar e saber. E, irmão, se você for sincero, se você for sincera, e se você for sincero, você vai chegar à conclusão: nossa, essa semana eu fui muito carnal. Essa semana eu fiquei bravo, eu falei palavrão. Nossa, essa semana eu tive uns pensamentos nada a ver, que eu não sou assim. Não é a minha índole pensar essas coisas. Senhor, e aí você vai para o seu relacionamento com Deus. Papai, eu estou muito carnal. Acho que eu estou vendo muito filme violento. Eu não sei. Acho que eu estou olhando muito para minha conta bancária e isso está me deixando carnal. Eu não sei qual é o gatilho que dispara a sua carnalidade. Eu sei qual é o gatilho que dispara a minha carnalidade. Mas se nós formos sinceros, irmãos, a gente vai saber. E vai ter semanas ou dias que você vai falar: nossa, essa semana foi uma bênção, eu estou mais espiritual, eu estou orando mais, eu estou gerando mais vida, eu estou me alegrando mais, eu estou mais em paz. Eu estou lendo a palavra, eu estou entendendo. Oh, Senhor, obrigado, que eu continue espiritual, que eu continue abençoado. E assim, irmãos, a gente vai acertando a nossa vida para ser mais parecido com o Espírito de Deus, para viver mais no reino de Deus, para viver mais do lado do Espírito. Por exemplo, não precisa abrir não, eu vou ler aqui para vocês Efésios, no capítulo 4, que diz assim, ó. Eu estou em Filipenses, por isso que eu não estou achando o texto.
Efésios capítulo 4. Que fala assim, ó, Efésios capítulo 4, no versículo 22, diz assim: quanto ao trato passado, vos despojeis, despivos, né? Tira a roupa do velho homem que se corrompe pelas suas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e revistai-vos do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Irmãos, a vida inteira você ouviu que o velho homem e o novo homem, você já ouviu sobre isso, né? O velho homem, você acha que é aquele homem, você até hoje achou e eu também achei, tá? Que o velho homem era aquele Anderson, ou aquele Fábio, ou aquele Dalton Pai, antes de conhecer Jesus. Aí você conhece Jesus, se torna, aí vem o novo homem, o novo Anderson, o novo Fábio, o novo Dalton Pai. Mas não é isso. Eu aprendi que não é isso. Sabe o que é? O velho homem, pois é, então eu vou explicar. O velho homem é Adão. E Paulo está dizendo, olha, despivos do velho homem, despivos do Adão. Quanto ao trato passado, despojai-vos do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Esse é o Adão que vive dentro de você, vive dentro de mim. E vos renoveis no espírito do vosso sentido e revistai-vos do novo, que é quem? É Jesus. A gente tem que se revestir de Jesus. Segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Olha que tremendo, né? Vamos voltar agora lá para Romanos capítulo 8. E nós vamos agora para o versículo 9. Portanto, entretanto, vocês não estão debaixo do domínio da carne, mas do Espírito. Diga isso, querido. Eu estou debaixo do domínio do Espírito. Eu estou debaixo do domínio do Espírito. Se, tem um C aí, né? Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E aí a gente precisa fazer essa análise. Ô Senhor, eu quero que o Espírito Santo de Deus habite em mim. Né? O apóstolo Paulo diz que nós somos templos do Espírito Santo. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vós, e Ele está, isso é uma forma, como é que chama? Retórica de falar, né? Mas se Cristo está em vós, o pressuposto aqui é de que Cristo está. O corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Amém. Irmãos, não, vamos ver mais um versículo aqui, ó, para completar o raciocínio. O 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vós. Pode tirar. Irmãos, aqui esse texto eu entendo, né? Se nós levarmos a sério a nossa vida cristã, todos são batizados nas águas? Se você é batizado nas águas, levanta a mão aí. Glória a Deus. Todos são batizados. Quando você foi batizado nas águas, o que quis dizer o seu batismo? O seu batismo quis dizer o seguinte, né? Você foi posto na água, você foi morto com Cristo, você se identificou com Cristo. E você morreu com Cristo. E quando você morreu para o pecado, você morreu para as coisas desse mundo, para as coisas carnais, você morreu para a carne. Esse é o símbolo do batismo. Mas aí você saiu das águas. E esse sair das águas significa o quê? Ressurreição em Cristo.
Então eu morri para o pecado, eu morri para o mundo, eu morri para as coisas carnais, mas eu ressuscitei para a vida, eu ressuscitei para a justiça, eu ressuscitei para a santidade, eu ressuscitei para viver uma vida com Cristo. Então, irmãos, por que quando a gente é tentado, olha, é importante isso que eu vou dizer. Por que quando a gente está assim a ponto de pecar, a gente não lembra disso? Isso é um culto racional, é um culto inteligente, intelectual, racional, né? Puxa, eu estou às portas de pecar. Peraí, mas eu sou batizado. Eu morri para o pecado. Eu não posso pecar. Por que eu não posso pecar? Porque eu morri. Eu morri para o pecado. Eu não posso apresentar o meu corpo, a minha boca, os meus olhos, o meu ouvido, as minhas mãos, o meu coração, as minhas intenções. Estão mortos para o pecado. Então, eu preciso apresentar os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, as minhas mãos, o meu corpo, a minha motivação, as minhas intenções para o Espírito, porque eu decidi ressuscitar com Cristo. Irmãos, se nós pensarmos assim, se nós fizermos isso, no momento ali da tentação, né, trazer a existência, trazer a memória, aquilo que me traz esperança, a gente vai vencer o pecado, a gente vai vencer a carne, a gente vai vencer porque a Bíblia diz em outra passagem que nós não somos tentados acima daquilo que nós podemos suportar. Então eu estou fazendo esse estudo, irmãos. Ele está ainda na minha mente, no meu espírito, ele ainda está embrionário. Mas eu queria compartilhar isso com vocês, porque você pode. Se o seu pecado, presta atenção nisso. Vou dar um exemplo, tá? Um exemplo genérico. Puxa, eu sou uma pessoa muito frustrada. Quando eu erro, eu cometo um erro, eu me frustro de uma tal maneira que eu fico... Isso é só um exemplo, tá? Eu fico 2 semanas, eu fico 3 meses, eu fico meses remoendo. Puxa, eu errei, eu cometi uma decisão errada. E isso me corrói, isso me envelhece, isso me faz mal. Esse é o meu pecado. Mas quer saber? Eu já fui batizado nas águas, eu já aceitei Jesus, eu já fui batizado, eu estou morto para o pecado. Eu vou, a partir de hoje, eu quero vencer esse pecado na minha vida. E isso é só um exemplo, irmão. Você pode fazer isso com o pecado da raiva, ou da frustração, ou da violência, ou da masturbação, ou o pecado que for, mentira, ou droga, que mais? Seja qual for o pecado. Porque quando você entende isso, batismo já é uma grande bênção. E agora o apóstolo Paulo está falando aqui no Romanos capítulo 8. Põe aí, por favor. Romanos capítulo 8. Eu vou ler de novo agora sob esse prisma, né? Olha só, a partir do versículo 9 ele fala assim: vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e ele habita, então é verdade a premissa primeira, né? E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Aleluia! Vamos viver uma vida sem pecado, com a ajuda da palavra de Deus e com a ajuda do Espírito Santo. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos habita em vocês, e ele habita, esse é o Espírito Santo, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Queridos, vamos viver uma vida no Espírito, vamos escolher o Espírito Santo todos os dias, em todos os momentos. Queridos, oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra é tremenda. Versículo 13. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Quantos querem viver? Amém. Eu quero viver. Oh, glória a Deus! E como que a gente faz, então?
vivendo de acordo com o Espírito. Amém, querido? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A partir de hoje, planeje a sua vida espiritual. Planeje a sua santidade. Por que a gente não planeja? Puxa, sexta-feira eu vou assistir um filme, sábado eu vou comer uma pizza, domingo eu vou fazer um churrasco. Planeje a sua espiritualidade. Não, eu vou ler um capítulo da Bíblia, eu vou orar, eu vou juntar minha família, meus filhos, minha esposa, meu marido. Nós vamos orar juntos por 15 minutos. Eu vou fazer tal coisa, eu vou assistir um culto, eu vou assistir um canal do YouTube que vai edificar. Planeje a sua espiritualidade, querido. Planeje a sua vitória no Espírito. Amém. Vamos continuar lá. Já estamos acabando, tá bom? Agora vem o grande segredo, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A minha versão, né, outras versões da Bíblia diz assim, porque todos os que são... Não, deixa lá, pode deixar. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Você é guiado pelo Espírito de Deus? As suas decisões são baseadas em oração, né, em busca. Oh, glória a Deus. Pois se vocês não receberam um Espírito pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, papaizinho querido, Abba Pai. Olha, irmãos, eu espero que vocês estejam entendendo essa palavra, porque essa palavra, ela é tremenda. O próprio Espírito, Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo, testemunha ao nosso espírito humano que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Pode tirar. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o resumo dessa palavra é: você não está mais em Adão. Você está em Cristo. Amém. Você não está mais ligado ao pecado. O seu cordão umbilical espiritual não é um cordão umbilical de pecado, mas é um cordão umbilical de vida e de justiça. E você tem dentro de você um Espírito Santo, que se você buscar, se você desenvolver, né, todos nós, se nós desenvolvermos, nós vamos pender para a vida. Aleluia. Nós vamos pender para a paz, para a alegria, para a satisfação, para a realização. É claro, nós estamos na terra ainda, mas a gente pode começar a viver a eternidade aqui nessa terra, irmãos. É tremendo isso. É muito forte isso. O apóstolo João, na carta que ele escreveu, ele diz assim: aquele que é nascido de Deus não peca. E quando eu estou falando de pecado, irmãos, eu acho que você já entendeu. Eu não estou falando daqueles pecados horrorosos. Eu estou falando da frustração. Imagina você viver uma vida sem frustração, porque você está em Deus. Sem raiva, sem violência, sem angústia, ressentimento, falta de perdão. Quando você estiver realmente no Espírito, vai ser fácil para você perdoar. Você não vai se frustrar porque você não vai colocar suas expectativas na sua capacidade. Mas as suas expectativas estão em Deus. Eu estou morto. Entendeu? É um ciclo. É uma bola de neve positiva que um pensamento produz o outro, que produz o outro, e você vai viver uma vida de bênção e uma vida de paz. Amém, querido? Amém.
para encerrar, a gente vai no versículo 28, 26, 27 e 28. Da mesma maneira, o Espírito, olha aí, o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, querido. Ele nos ajuda, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos. Você é um santo, eu sou um santo, de acordo com a vontade de Deus. É isso que o Espírito faz. Aleluia. Ele intercede por mim e por você. Se você tem o dom de línguas, querido, ore em línguas. Nem que seja 2 minutos por dia, mas ore em línguas. E o 28 fala: e sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Irmão, se você está passando uma luta, se você está passando uma dificuldade, é para o seu crescimento. Abrace essa luta, abrace essa dificuldade como uma oportunidade para crescer. Se você está abençoado, está feliz, está contente, isso é para a sua bênção também. Porque Deus opera todas as coisas para o bem. Ele está moldando, Ele está, né? Uma vez eu vi o João Pedro jogando um videogame lá, era tão rápido, eu falei, meu Deus, na minha época era tão devagarzinho os negócios. E ele vem pra cá, aí vai comendo as negocinhas, vem pra cá. E tem que ser rápido, porque senão bate e tal. E eu pensei, é isso que Deus faz com a gente, Ele vem pra cá. Aí, vem pra cá, vai morrer, vem pra cá, vem pra cá. E às vezes a gente fica até tonto, meu Deus, o que você está fazendo? Mas é pro nosso bem, querido. Deus está fazendo uma obra linda nas nossas vidas. Amém? Amém. Você crê nisso, querido? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu podia... Deixa eu ver que oração aqui. Ah, não, já foi. Já foi. Mas eu podia... Você, então, leia Romanos 8, do 31 ao 39. Que diremos, pois? Se Deus é por nós, aí vem a cereja do bolo, né? Desse capítulo. Leia o capítulo 8 de Romanos de novo. Faça desse capítulo um dos seus capítulos favoritos da Bíblia, porque esse capítulo é uma bênção. Amém, querido? Vamos viver uma vida no Espírito. Vamos escolher as coisas do Espírito. Deus te deu algo chamado vontade. Você tem vontade, você tem os seus gostos, você tem as suas preferências. Desenvolva as suas preferências espirituais. Talvez você diga, ai pastor, eu não consigo ler a Bíblia, eu não gosto de ler, eu nunca gostei de ler nada. Desenvolva-se na oração, querido. Desenvolva-se no louvor. Você não precisa ler o tanto que eu leio. Ninguém está pedindo isso, nem o Espírito Santo. Mas você precisa desenvolver a sua espiritualidade. Amém? Amém. Pai, nós louvamos o Teu nome, ó Deus. Nós te adoramos. E pedimos, ó Deus, que o Espírito Santo ensine cada um de nós a desenvolver as nossas preferências em Cristo. Amém, Senhor. Submeter a nossa vontade ao Senhor. Submeter os nossos desígnios, as nossas motivações, aquilo que nos faz levantar da cama, aquilo que nos faz desejar as coisas, lutar pelas coisas, caminhar para frente, avante, aquilo que nos faz viver, aquilo que nos dá o sentido da vida, que tudo isso possa estar alinhado não com a carne, mas com o Teu Espírito. Meu Deus, dá a cada um de nós um discernimento mais aguçado, um discernimento mais intencional, para que nós possamos estar mais e mais voltados para as coisas do Espírito, para as coisas do Senhor, para que nós possamos vencer, reinar. Reinar significa mandar, ter o domínio, como o Senhor disse no Gênesis, sobre todas as coisas dominai. E o homem perdeu lá no Gênesis esse domínio, mas Jesus reconquistou na cruz. Então eu fico com Jesus.
E em nome deste Jesus, aleluia, nós vamos reinar sobre a frustração, Amém. nós vamos reinar sobre a violência, nós vamos reinar sobre a angústia, nós vamos reinar sobre a tristeza, sobre a depressão, nós vamos reinar, aleluia, sobre a ansiedade, nós vamos reinar, seja o pecado que for, meu Pai, fala agora com cada um, meu Deus, para que cada um reine sobre aquele pecado sob o qual foi escravo durante tanto tempo. Que essa situação possa se inverter, meu Pai, Amém, Senhor, em pelo nome de Teu Jesus. Espírito, e que Romanos capítulo 8 seja uma realidade nas nossas vidas e nós sejamos de fato e de verdade guiados pelo Teu Espírito Santo, a ponto de chamarmos o Senhor de papaizinho querido, oh glória a Deus, reinarmos com Cristo. Aleluia. Assim nós oramos, meu Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém, querido? Espero que você tenha sido abençoado por essa palavra. Eu fui muito abençoado e eu espero que você tenha grandes vitórias no Espírito em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Louvado seja Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Quem quiser abrir o áudio pode abrir e falar alguma coisa. Deus abençoe e bom domingo.